Salve, salve, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Tá chegando a hora, tá chegando o grande clássico, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi, amanhã às 7 da noite. E eu trago aqui com muita exclusividade, muita alegria, uma informação para vocês. A gente vai fazer a transmissão do clássico lá no estádio do Morumbi, diretamente lá do Cícero Pompeu de Toledo. Para vocês, eu consegui aí uma parceria. Para quem não sabe, eu faço parte da equipe Shane no Campo Rádio Futebol Online, onde a gente faz algumas transmissões aí de jogos do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Santos, nos principais campeonatos que eles participam, né? Seja Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. E eu consegui aí, conversando com o Shane, né? Aliás, um grande abraço para o Anderson Shane, jornalista, consegui fazer essa parceria aí pra gente transmitir aqui no canal também, aqui no Tricolaço FC, a transmissão oficial lá diretamente do estádio. Então, você que não tem o Premiere, já que vai passar somente no Premiere o clássico, pode ligar aqui com a gente, pode conferir todo o jogo aqui com a gente. Eu terei o prazer de fazer essa narração, né, de contar essa história lá com a equipe Shane no Campo RFO. Terei o prazer da companhia do Bruno Assis nos comentários, Cuca Labareda na reportagem e o Anderson também ali na parte técnica. Então é só ligar ali, ó, entra no canal 6h30 da tarde, amanhã, sabadão, já vai iniciar o pré-jogo. A gente traz todas as informações, sempre com muita descontração, que é característica da equipe. E convido você também a seguir a página do Shane no Campo aí nas redes sociais para acompanhar sempre as nossas transmissões. Amanhã terá transmissão ao vivo aqui no Tricolaço FC e você acompanha com a gente. Infelizmente eu não vou poder narrar como um torcedor de fato do São Paulo. Eu estou ali pela equipe Shane no Campo, então não tem como eu fazer isso, eu tenho que ser um pouco mais polido, né? Mas você vai acompanhar todas as informações, a narração entre São Paulo e Palmeiras aqui direto. Eu já coloquei um vídeo ali para você clicar, definir o lembrete ali para você ser lembrado, né? Ali quando tiver 6h30 a gente já entra ao vivo com todo o pré-jogo. Lembrando, né? Infelizmente a gente não pode fazer a transmissão da partida em si, mas ali no pré-jogo eu vou estar filmando todo o estádio ali, do setor de imprensa, as movimentações, a parte de aquecimento dos jogadores, a parte de movimentação da torcida, dos cantos. Você vai conseguir acompanhar com a gente todo o clima do estádio do Morumbi ali para o Choque Rei. E aí quando começar o jogo, a gente vira a câmera ali para a transmissão, né? Como a maioria das pessoas, dos jornalistas fazem, né? Das transmissões aí na web, que não tem direitos de imagem, né? E aí você acompanha a narração ao vivo do São Paulo e Palmeiras. Vamos na fé. Eu vou inclusive aqui fazer uma brincadeira. Quero convidar vocês a participar de uma brincadeira aqui, algo diferente aqui que eu bolei pra gente ver. E eu acredito muito nessa vitória. Acredito que o São Paulo possa realmente quebrar esse tabu maldito aí que dura, né? Que tá perdurando aí do São Paulo não conseguir ganhar dos seus principais adversários aqui no estado. Então tá na hora da gente quebrar esse tabu, tá na hora da gente ganhar. Faz 7 jogos que o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. Tá na hora da gente conseguir essa vitória. Tá na hora da gente espantar esse fantasma ruim aí que tá rondando o estádio do Morumbi, né? Bom, vamos às informações aí de último momento. Raniel tá regularizado no BID, né? Foi regularizado no BID da CBF, ou seja, ele já está liberado para atuar com a camisa do São Paulo. Pode inclusive entrar no jogo aí, no clássico, no Choque Rei de amanhã. O Cuca, né, nesse último jogo treino que o São Paulo fez contra o São Bernardo, empate de 2-2, o Cuca testou o Raniel no lugar do Pato. Eu fiquei meio surpreso com isso. Eu imaginava sempre que o Raniel vinha para ser um reserva imediato do Pablo. Mas como tem muita dessa mudança, né, do Pablo, ele não é esse centroavante paradão ali na frente, né? Ele não tem essa posição de ofício de ficar ali centralizado como um pivô, né? Ele, na medida do possível ali, do decorrer da partida, ele faz algumas trocas com o próprio Pato, tem essa transição de posição, né? Então eu imagino que o Cuca esteja colocando o Raniel ali para jogar no lugar do Pato, mas também o Raniel podendo fazer essa posição ali de centroavante e tudo mais, né? Mas a princípio, né, o Raniel é reserva realmente e o São Paulo não está praticamente definido, mas pelos treinamentos, pelos jogos treinos que o Cuca fez, é muito provável que o São Paulo vai entrar com o Thiago Volpi,
Hudson improvisado ali na lateral direita, como a gente trouxe aqui nas informações dos outros vídeos, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. No meio vai ter Luan, Tietê e Hernanes. Hernanes foi um grande destaque aí dos treinos. O Cuca está muito feliz com esse recondicionamento físico que o Profeta teve. Então eu estou assim, muito confiante e esperançoso de que o Hernanes consiga fazer uma boa retomada, né, de Campeonato Brasileiro e um ótimo segundo semestre aí, conseguindo ser aquele Hernanes que ele foi naquele ano fatídico de 2017, onde o São Paulo lutou para não ser rebaixado, né? Aí no ataque nós temos Antony, temos Pato aberto na esquerda e lá no comando do ataque ele, Pablo, voltando praticamente depois de 4 meses aí fora dos gramados, né? Lembrando, o Pablo se lesionou contra o Palmeiras, né, na semifinal, no jogo de ida, no primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras, e retorna agora justamente contra o Palmeiras também aí no estádio do Morumbi. Ele tá muito feliz por isso, claro, né, depois de tudo que ele passou aí com essa lesão, tirando esse cisto que ele tinha na região lombar, né, fez uma cirurgia e tudo, ele tá 100% apto a voltar e jogar, e tá muito confiante, quer muito fazer o primeiro gol dele no estádio do Morumbi com a camisa do São Paulo. Tomara que seja agora contra o Palmeiras, né, no Choque Rei, nesse grande clássico que você vai acompanhar aqui no Tricolaço FC, transmissão oficial. Galera, outra informação, o Antony ficou de fora do treino. O último treino do São Paulo que ele fez, o Antony foi preservado. Na verdade, não tem nada de errado com ele, graças a Deus, nenhuma preocupação com o atacante. Ele foi só preservado realmente para fazer um treino ali mais tranquilo, uma carga mais reduzida. O São Paulo tá de olho aí no Antony, não quer que ele de repente tenha algum problema aí de última hora. É um cuidado aí com o Antony para ele voltar e conseguir aí desempenhar o seu melhor futebol num grande clássico, que é sempre um jogo duro, sempre um jogo pesado, um jogo de psicológico também que acaba abalando ali, isso mexe muito com o emocional, com o físico dos atletas. Então é um cuidado que o São Paulo está tendo aí, mas ele está 100% e vai estar em campo, vai estar no jogo contra o Palmeiras. Uma última informação aí relacionada a Nenê, né? Nenê praticamente fez aí uma definição do seu futuro, né? Nenê, o Gabriel, não sei se vocês viram nas redes sociais, o Gabriel, ex-fluminense que jogou no São Paulo também, ele acabou meio que anunciando a contratação do Nenê nas redes sociais. Depois ele meio que mudou um pouco o texto, falou que ele estava torcendo para que se concretizasse realmente e tal, mas praticamente já está tudo certo. O Nenê teve uma rescisão, praticamente fez uma rescisão amigável de contrato com o São Paulo. Nessa rescisão, pelo que eu vi, o Jorge Nicola apurou isso e eu vi no blog dele, falando que ele fez uma rescisão amigável e o São Paulo pagou terá que pagar cerca de R$1 milhão por conta dessa rescisão, por conta de alguns pagamentos que ele tinha direito. E com isso tudo, o São Paulo vai economizar cerca de R$3 milhões até o final do ano, até dezembro desse ano de 2019, que é quando o contrato do Nenê se estenderia, né? O Nenê teria contrato com o São Paulo até o final do ano, então o São Paulo economiza aí. Eu acho o Nenê um ótimo jogador, tem qualidade, mas eu tenho muitas ressalvas dele como jogador dentro de equipe, como jogador ali para o grupo. Acho que ele faz muito biquinho, acho que ele contamina sim o ambiente, acho que ele tem poder sim e liderança para envolver jogadores ali, não somente para o positivo, mas para o negativo também, contra determinados treinadores, caso do Aguirre, fazer panelinha. Então assim, um jogador também que está com 37, quase 38 anos, ganhava R$400 mil no São Paulo. Eu acho que não vale mais a pena, eu acho que foi a melhor escolha, foi a melhor definição. Um grande abraço, Nenê, não vai deixar saudades, certamente não vai deixar saudades no São Paulo, e que ele siga lá no Fluminense. Agora fica a minha dúvida, né? Como que será esse Fluminense com Nenê e Paulo Henrique Ganso? Num futebol ali que o Fernando Diniz um futebol de toque de bola, de correria, de intensidade, com esses dois caras aí que já estão, né, numa idade um pouco mais avançada, não tem esse físico, né, todo. Fica aí minha dúvida, mas assim, desejo boa sorte para o Nenê.
obrigado por não ter feito nada no São Paulo, né? Essa é a realidade que o Nenê fez a sua passagem no São Paulo. Galera, a brincadeira que eu quero fazer com vocês é uma espécie de cara a cara. O Felipão, lembrando, né? O Palmeiras jogou agora quarta-feira contra o Inter, jogo válido pela Copa do Brasil, quartas de final, venceu por 1-0 no Allianz Parque, e o Filipão na entrevista coletiva imediatamente pós-jogo ele falou, olha, não tem como, eu tenho que fazer um rodízio e tal, são jogos muito pegados, o Palmeiras tem um jogo de volta na próxima semana, né, e define aí o seu futuro na competição da Copa do Brasil, e ele falou, né, que ele tem uma ideia de fazer 5 a 6 mudanças para o Choque Rei desse sábado. Então eu estou fazendo esse cara a cara baseado nessa informação. Não tenho ainda o time titular do Palmeiras, mas eu imagino que algumas mudanças sejam feitas e alguns jogadores vão, né, trocar aí com os titulares. Então o cara a cara, para quem não sabe, basicamente eu falo o nome do jogador de São Paulo, o nome do jogador do Palmeiras naquela posição e eu falo aqui qual que eu acho que é o melhor e eu gostaria muito da participação de vocês nos comentários. Então eu vou fazer a minha lista, o meu cara a cara, e eu aguardo muito a lista de vocês para a gente debater, para a gente ver o quão longe ou não o São Paulo está nessa situação aí de qualidade, né, de elenco e de jogadores. Bom, falando da posição de goleiro, temos o Volpi e acredito que ele não vai mexer no gol. Acredito que ele vai manter o Everton, porque goleiro tem que ter essa regularidade mesmo. Então entre Volpi e o Everton, apesar do Volpi ter melhorado, o Volpi tá com mais segurança, tá dando mais segurança para a torcida, tá se mostrando um ótimo goleiro realmente, mas acho que o Everton ainda é o melhor goleiro, né? Aqui, lembrando, eu vou tentar ao máximo não ter clubismo, vai ser difícil para algumas posições, mas eu acho que é bom a gente analisar friamente para a gente ver qual o patamar que o São Paulo tá nesse clássico. Acho que o Everton ganha nessa posição, então o meu voto primeiro vai para o Everton. Na lateral direita temos Hudson e temos Marcos Rocha. Eu preciso ainda explicar alguma coisa para vocês, eu preciso ainda tentar convencer vocês de que Hudson não tem condição. Por mais que o Hudson seja melhor na lateral direita, ele faz o feijão com arroz ali, talvez não comprometa tanto. Marcos Rocha é um jogador de mais experiência, é um jogador de ofício da lateral direita, então não tem como. Marcos Rocha para mim é melhor do que Hudson na lateral. Aí vem Arboleda e Edu Dracena. Edu Dracena seria o jogador que entraria aí para compor o time titular do Palmeiras nesse jogo. Para mim, Arboleda, mesmo não passando por uma ótima fase, ele ainda é mais jogador do que Edu Dracena. Meu voto vai para o Arboleda nesse caso. Bruno Alves e Antônio Carlos, mesma coisa. Para mim, Bruno Alves é um dos melhores, se não o melhor zagueiro que a gente tem nesse momento, um jogador muito confiável, seguro, sério, firme. Eu acho que o Bruno Alves também ganha essa parada. Meu voto também seria para o Bruno Alves. Aí na lateral esquerda temos Reinaldo, o Tiririca, contra Vitor Luiz, que entraria no lugar aí do Diogo Barbosa, né? Para mim, mesmo o Vitor Luiz sendo reserva, Vitor Luiz joga mais do que Reinaldo. Reinaldo teve uma fase muito boa, para mim foi somente uma fase, a gente se empolgou com ele, mas para mim Reinaldo é terrível, é tenebroso e passa por um momento também mais complicado ainda tecnicamente, então não tem nem o que falar. Vitor Luiz ganha nessa parada. Aí vem na meiuca, temos Luan e Thiago Santos. Thiago Santos é aquele jogador, né? Antigo, antiquado, para mim é aquele volantão ultrapassado, né? E o Luan para mim é totalmente o oposto, é um jogador moderno, um jogador físico, um jogador que tem saída de bola, que tem uma certa técnica e é um jogador de muita promessa, de muito potencial. Então para mim, Luan disparado aí ganha nessa posição. Aí temos Tietê e Bruno Henrique. Aí fica um pouco complicado, porque o Tietê, ele ainda não é aquele Tietê do Palmeiras, né, de 2016, que foi campeão com o Palmeiras, se destacou muito, foi eleito o melhor jogador do campeonato. O Bruno Henrique vem passando por uma fase iluminada, né, vem jogando muito bem, então acho que nessa daí não dá pro Tietê. Bruno Henrique acaba sendo o meu voto. Aí temos Hernanes e Lucas Lima. Para mim, apesar do Profeta aí não ter sido ainda aquele Profeta que a gente sabe que ele pode ser no São Paulo, minha esperança é que com essa parada ele tenha melhorado o recondicionamento físico, tenha melhorado a confiança, a segurança, porque futebol e técnica a gente sabe que ele tem. Então, para mim, nessa parada aí não tem para Lucas Lima, para mim Hernanes, o Profeta, não tem o que falar. Aí temos Antony e
Gustavo Scarpa. Para mim, Gustavo Scarpa entra aí nesse time, né, nesse jogo. E eu aposto no Antony. Eu acho que o Gustavo Scarpa é um bom jogador, é um grande jogador, mas o Antony vem aí numa fase melhor, vem com mais confiança. Por mais que a gente meteu o pau nele, eu ainda tô meio ressabiado com ele, com aquela decisão de disputar aquele torneio de Toulon na França. Para mim, eu acho que o Antony é mais jogador, acho que ele vai jogar esse jogo com muito mais brilho, com muito mais vontade, justamente para tentar tirar um pouco aquela imagem ruim que ficou depois dessa ida para ele, para aquela seleção lá dos empresários, né? Aí temos Pato e Dudu. Acho que não tem muito o que falar. Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, talvez um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Essa vai pro Dudu. Pato ainda não foi o Pato que a gente também torce e espera. E na frente, Pablo e Borja. Aí é brincadeira, né? Mesmo voltando de lesão, mesmo 4 meses parado, eu sou muito mais o Pablo, sou muito mais o nosso centroavante do que o Borja aí, que é o grande mico do Palmeiras. O Palmeiras está de todas as maneiras tentando se livrar e não consegue. Caramba, o vídeo tá enorme já. Galera, essa é a minha lista. Eu queria saber da sua, queria saber da de vocês. Manda aqui nos comentários também. E justamente por isso eu acredito muito no São Paulo. E outra, o fator Morumbi. Neste século XX, olha essa informação, neste século XX tivemos 28 jogos. Nesse século XX, olha. Nesse século XXI, tivemos 28 jogos no estádio do Morumbi, 28 choque rei, e o São Paulo ganhou 15 jogos, 10 empates e apenas 3 vitórias do Palmeiras. Então eu acredito muito na nossa vitória, eu acredito demais que o São Paulo vai conseguir vencer o Palmeiras, quebrar esse tabu, também atrapalhar, né, esse tabu deles de invencibilidade que eles estão, e a gente vai conseguir aí subir, dar uma segurança para o time, conseguir lugares maiores nesse campeonato. Essa é a minha torcida, vamos ver o que acontece. E lembrando mais uma vez um convite aqui para vocês acompanhem ao vivo esse confronto, a transmissão ao vivo, direto do Morumbi, às 6h30 da tarde, aqui no Tricolaço FC, tá bom? Galera, obrigado pela audiência, o vídeo tá gigante, me desculpa, assiste aí quebrado aí que dá para vocês verem, e muito obrigado mais uma vez pela audiência, tá? Lembrando, aqui são 3 cores, mas somente um único sentimento. Tamo junto, grande abraço, vamos São Paulo!